O jornalista e escritor Chico Felitti é dono de uma narrativa ágil, um texto envolvente, uma apuração precisa. Ao longo de seus livros, reportagem, prende o leitor apresentando histórias de personagens completamente diferentes. Chico deu visibilidade à história de um artista paulista que se confunde com a de muitos brasileiros. No livro Ricardo e Vânia, apresenta a história de Ricardo, um homem conhecido pejorativamente na noite de São Paulo como o fofão da Augusta, por ter injetado silicone no rosto. No livro A Casa, ele reconstrói os 40 anos da seita comandada por João Teixeira, mais conhecido como João de Deus, na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. João de Deus foi preso, acusado de diversos crimes sexuais. No campo da arte e da cultura, Chico Felitti apresenta a vida e obra da modelo, atriz e apresentadora Elke Maravilha, uma das figuras mais emblemáticas do entretenimento brasileiro. Compartilha com os leitores as curiosidades, os mitos e verdades em torno da vida dessa mulher. Chico Felitti, muito obrigada pela sua participação. Um prazer conversar com você. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui. Chico, você escreve sobre pessoas completamente diferentes. E o ponto de partida é a admiração pelo trabalho desses personagens, pela história de vida. Com João de Deus foi diferente. Eu me refiro ao livro A Casa. A editora, todavia, te fez um convite. A sua editora, eu quero que você conte pra gente o que te fez mudar de ideia, já que à primeira vista você declinou do convite. Meu editor é um bom editor e uma das características do bom editor é ser safo. Ele sabia que se eu fosse até Abadiânia, que é essa cidade pequenininha entre Brasília e Goiânia, onde o João de Deus criou esse império, eu ficaria doido para contar essa história, porque no primeiro momento não era muito meu universo, né? Eu não conhecia, não tenho espiritualidade nenhuma, não tenho misticismo nenhum, então não tinha conhecimento nenhum do que era o João de Deus, além da televisão aberta nos anos 90, que enfim, qualquer brasileiro que viveu viu. E ele foi muito esperto no sentido de me dar uma passagem, ele me mandou uma passagem para Goiânia e falou, vai até lá e dá uma ciscada, sem compromisso nenhum. Aluga um carro, vai dar uma olhada, porque ele sabia que, ou enfim, confiava que quando eu chegasse lá, ia ser uma coisa tão pitoresca e uma história tão única que eu ia ficar alucinado. E foi o que aconteceu. Na minha primeira tarde em Abadiânia, eu já estava convencido de que tinha um livro ali, que esse livro precisava ser feito com alguma rapidez, porque a cidade estava gangrenando, assim, era uma cidade que estava acabando. Era logo, sei lá, um mês depois das denúncias, então o Bial foi ali do meio de dezembro de 2018, ali quase na virada de 2019, eu fui em janeiro de 2019. Então o João Teixeira já estava preso numa prisão preventiva, que depois ia se confirmar, né? Depois ele ia ser considerado culpado de alguns crimes, enfim, ainda tem muita coisa a ser julgado, mas a cidade já estava acabando, assim, já estava fechando tudo e as pessoas estavam indo embora. Então eu cheguei lá, vi aquele lugar completamente sem sentido, porque é uma cidade pobre ali no meio do cerrado de Goiás, que tinha um bolsão de riqueza muito grande, né, que era a casa de Dom Inácio de Loyola e todos os milhões de turistas que ela atraiu, e dólares, e libras esterlinas, e reais, movimentavam muito dinheiro. Então, você chegava na cidade, o lado da cidade antiga, a Abadiânia antiga, é uma cidade super pacata, né, super típica da região, esperada, assim, então uma cidade com muito desemprego, uma cidade majoritariamente católica, com umas igrejas evangélicas crescendo, e do outro lado da rodovia, onde estava a casa de Dom Inácio de Loyola, onde estava o João de Deus, tinha massagista poliglota, tinha açaí orgânico, tinha resort, era uma coisa completamente fora do cenário. E o que me instigou foi contar a construção desse bairro, né? A construção, o que foi a casa de Dom Inácio de Loyola, porque não me interessava fazer a biografia do homem, assim, acho que já estava bem contada a história de quem era João de Deus, mas para mim foi como esse homem criou ali no Cerrado goiano uma coisa tão díspara, assim, uma coisa tão única da história brasileira, e o que aconteceu nesses 40 anos de casa, ali no fim da década de 70 até ele ser preso, que era o fim da década de 2010. Chico, você passou uma semana lá dentro da casa. Qual era o clima? Você encontrou ainda com moradores ou com seguidores que confiavam ainda de que aquilo era tudo uma grande confusão, não era bem assim?
Na minha primeira visita, eu fiquei ali como se fosse um turista mesmo, uma semana dentro da casa, como se eu tivesse em busca de tratamento, enfim, como se eu fosse um fiel. Mas daí eu voltei várias vezes e mesmo nas minhas visitas que eu já estava investigando e já tinha meio saído do armário, assim, já tinha declarado os meus propósitos e começado a entrevistar as pessoas, eu voltava para casa e via que cada vez tinha menos gente. Ainda tem um grupo que eu chamo de sebastianistas, que são as pessoas que acham que o João Teixeira de Faria é inocente, que tem um complô do governo, tem gente que inclui nesse complô a indústria farmacêutica. Ainda hoje, você acha? Ainda hoje, ainda hoje. No começo de dezembro de 2020, uma turista japonesa foi morta num terreno adjacente à casa, que é uma cachoeira, que para eles é sagrada, que eles faziam alguns rituais nessa cachoeira, e ela ainda é uma seguidora, por exemplo. Tem uma meia dúzia, são muito poucos. A última vez que eu estive lá, no começo de 2020, tinha 11 pessoas, para ser preciso. Compara com 2.000 pessoas, que era o que tinha num dia muito movimentado, um dia de festa na casa do Inácio Loyola. É isso, praticamente acabou. Chico, o seu livro tem um capítulo chamado Todo Mundo Sabia e a Cidade Inteira é Cúmplice. Você ouviu isso de algum morador? O que te leva a crer que não foi nenhuma novidade para os moradores descobrir que João de Deus tinha o envolvimento com essa rede criminosa? Essa frase é uma aspa de uma pessoa que, inclusive, concorreu à prefeitura de Abadiânia agora, nessas eleições municipais, e perdeu, que é o Paulo Palazim, mais conhecido como Paulo Paulada, ali na cidade, que trabalhou tanto na prefeitura, ele já foi secretário municipal de esportes e eventos, enfim, é uma secretaria que engloba mais coisa, quanto já foi braço direito do João de Deus. Ou seja, ele trafegou, conheceu a Abadiânia muito bem nas últimas décadas. E quando eu sentei, ele é dono da pizzaria principal da cidade, também, que fica atrás da rodoviária. Quando eu sentei para conversar com ele na pizzaria, foi essa frase que me chamou a atenção e até virou nome de capítulo, porque ele defende que a cidade, isso são palavras dele, a cidade inteira sabia, a cidade inteira é cúmplice. Ele foi uma das poucas pessoas que falou abertamente sobre a informação dos assédios e estupros e crimes de natureza sexual da casa terem vazado, de terem pessoas que denunciaram, de funcionários que sabiam, de pessoas da cidade que sabiam e optavam por não denunciar ou não intervir porque o João de Deus trazia muito dinheiro para a região. Então achava que aquilo era um mal menor. Assim, tem até uma entrevistada que me comove muito do livro, que é uma mãe que conta quando a filha dela estava para completar 18 anos, ela foi até o João de Deus e falou: minha filha precisa de um emprego. E ele falou: não tem problema. Pede para ela me procurar, para ela vir aqui me encontrar sexta-feira às 10h30 da noite. E essa mãe me disse: é claro que eu não deixei minha filha ficar sozinha com ele às 10h30 da noite na casa. Eu sabia o que ia acontecer. E quando está falando isso, essa mãe começa a chorar e diz: eu consegui salvar minha filha, mas eu talvez não tenha feito nada para salvar a filha dos outros. Então, por mais que não dê para generalizar, e é claro, não é culpa de uma cidade, há indícios e há documentação de que sim, houve muita denúncia antes dessas grandes denúncias feitas na TV Globo, que quem deu o furo foi o programa do Bial na TV Globo, mas houve denúncias para a polícia, houve denúncias para a justiça, houve denúncia em mídia local, já era um histórico criminoso conhecido, pelo menos regionalmente, e poderia ter havido a possibilidade de ter impedido antes e ter impedido que tantas pessoas passassem por um crime tenebroso. Durante a sua apuração, você conseguiu descobrir algum indício de que milagres aconteceram ali naquela casa? Vou ser sincero, eu entrei, como todo repórter, meu dever de ofício é reportar o que acontece, relatar o que eu encontro na investigação. E eu procurei muito, eu ouvi centenas de pessoas que relatavam ter sido curadas. Então, elas estão até contempladas no livro, mas aí para essas pessoas eu pedi algum tipo de evidência, eu pedi algum tipo de exame, porque se você foi com câncer na próstata e voltou sem esse câncer na próstata, como eu ouvi de um fiel, por exemplo, isso teria que estar documentado, né? Para você descobrir que tinha o câncer e depois não tinha mais, são 2 exames médicos. Ninguém me apresentou esses exames. Agora, se eu descobrir alguma coisa no sentido contrário de que havia charlatanismo, eu encontrei evidência de que havia charlatanismo. Então, eu encontrei pessoas que se dizem ter sido contratadas pelo João Teixeira de Faria para fingir que eram cadeirantes, por exemplo, uma mulher que não mora mais hoje no Brasil, mas que foi ligada à casa por décadas, narrou como ela fingia que não conseguia andar. Quando vinha algum grupo rico de Brasília, nessa época ainda não era, a casa não era tão um ponto turístico.
Então, vinha um grupo rico de Brasília, ele pedia que ela sentasse numa cadeira de roda e fingisse que ela era paraplégica. E daí ele fazia uma cirurgia espiritual nela e ela levantava dizendo, é um milagre, eu consigo andar. Então, esse é um depoimento que está registrado e, enfim, foi gravado, essa pessoa existe, essa pessoa tem ligação com a casa. Outras pessoas que tiveram ligação com a casa também contavam de outros truques que o João de Deus fazia. Então, por exemplo, ele mascava Cibazol, que era um comprimido muito comum ali na década de 70 e 80, analgésico e antitérmico, que ficava vermelho quando se misturava com água. Então, ele fazia um pó com aquilo, misturava nas mãos dele esse pó, colocava na mão para que ninguém visse, chegava num fiel, tocava no fiel e depois pedia que molhassem as mãos dele. E saía disso um líquido vermelho, que era o resultado da água com Cibazol. E ele dizia que tinha produzido sangue, que aquilo era o sangue do fiel que ele tinha tirado sem fazer nenhuma incisão. Então, tem documentação, inclusive, desse tipo de charlatanismo. Eu não encontrei documentação de milagre, mas encontrei documentação de charlatanismo. Não desqualifico a vivência de ninguém, inclusive tem muitas pessoas famosas que continuam sustentando que foram curadas ou melhoraram de saúde, ou eu não desqualifico a vivência de ninguém, mas não existe evidência. E uma reportagem, um livro-reportagem, a gente trabalha com evidências. Você, em algum momento, se sentiu intimidado durante o processo de apuração e investigação desse trabalho? Acho que eu esperava que fosse haver mais intimidação do que houve no processo, que durou um ano. Eu fiquei 2019 inteiro debruçado sobre esse tema, indo para Abadiânia, voltando, fui para os Estados Unidos, fiz muita coisa. E o único momento que eu me senti em risco foi na minha última visita para Abadiânia, que era nas vésperas do aniversário da cidade, que para mim era importante documentar. Tem um desfile de aniversário, uma parada ali, e para mim era uma cena muito importante de documentar, porque ia ser a primeira vez na história da cidade que a casa não ia estar nesse desfile. Então, meio mostrar o vazio. E daí, na noite anterior a esse desfile, eu fui encontrar com uma pessoa que diziam, as minhas fontes, tinha sido um matador do João Teixeira de Faria. Tinha sido um matador de aluguel dele e hoje em dia era ali um empresário da cidade, enfim, tinha se remediado. E eu vou encontrar com ele num bar, no centro de Abadiânia, cidade vazia, às 10 da noite. Eu entro no bar, ele me vê e ele diz, você está hospedado no Hotel Brasil, no quarto 12, não tá? E não era uma pergunta, ele sabia onde eu estava hospedado e o número do meu quarto. E foi a primeira coisa que ele me disse antes de qualquer outra coisa, e não tem como interpretar isso, a não ser como uma intimidação de dizer, eu sei onde você está e você está numa cidade em que crimes muitas vezes não são resolvidos. Então, eu preciso te confessar que eu não dormi essa noite. Consegui honrar meu plano de, na manhã seguinte, ir no desfile de aniversário de Abadiânia, fui embora e nunca mais voltei para Abadiânia. No seu livro, você conta que coisas estranhas aconteceram na tua vida, da tua família, durante o processo de apuração do livro. Você é ateu, eu sei disso, mas é tudo muito esquisito, né? Inexplicável. É muito interessante esse tema, assim, eu até, não que eu tenha gostado do que aconteceu comigo, mas eu gostei de existir um capítulo no livro que discute isso, assim, discute esse medo disseminado que as pessoas tinham de cruzar o caminho da casa. Então, é um capítulo em que eu não só conto o que aconteceu comigo, como eu vou entrevistar o promotor do caso. Daí o promotor principal do caso fala, meu pneu furou todas as vezes, todos os meses desde que eu peguei esse caso. Minha televisão estourou. A pessoa que fez a revisão do meu livro conta que a geladeira dela pifou no mesmo dia que as costas dela travaram. Então, é meio um compilado de coisas estranhas que acontecem durante a apuração do livro. Comigo mesmo, o que aconteceu foi, eu estava em outra cidade de Goiás, não era Abadiânia, mas eu estava ali na região achando uma fiel muito importante, uma entrevista muito importante que eu fiz, e eu pisei num bueiro e o bueiro cedeu e eu caí no esgoto. Eu fui para a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, fazer busca documental do que tinha do João Teixeira de Faria, e 6 computadores pifaram quando eu digitava o nome dele, a ponto da pessoa que estava cuidando da biblioteca me pedir para parar de fazer a busca pelo nome dele. Meu marido teve um tumor inexplicável e que não era muito mostrado em exames. Assim, ele foi fazer uma tomografia num hospital excelente aqui de São Paulo e mostraram que o apêndice dele estava um pouco inflamado. Daí falaram, vamos tirar o apêndice e evitar que isso seja um problema um dia. Quando ele estava na mesa de cirurgia, descobriram que não era um apêndice inflamado, era um tumor do tamanho de uma laranja que não aparecia nos exames. E daí foi uma cirurgia muito maior. Enfim, aconteceram muitas coisas estranhas com muitas pessoas. E esse capítulo que eu escrevi, que, se não me engano, se chama João de Deus e Eu, é mais uma contemplação, é mais uma pensata de
o quanto a gente tem medo de lidar com assuntos como esse, né, que passam pelo misticismo e por uma pessoa que teoricamente tem poderes. Eu não atribuo a ele, assim, eu acho que poderia ter acontecido de qualquer maneira, mas quando você está mexendo com alguém que é tido como uma pessoa poderosa, você tem para quem apontar, você tem para quem mandar conta. Assim. Então, eu acho que, no fim, eu prefiro ficar do lado da razão e achar que essas coisas teriam acontecido invariavelmente, porque a vida é cheia de acasos e cheia de coisas inesperadas, mas também quando você está ali e você está... teve gente, por exemplo, o Paulo Sampaio, que é um repórter excelente, colunista do UOL, ouviu de uma fiel que ele ia ter um câncer, assim, quando ele estava em Abadiânia cobrindo a prisão do João de Deus, ela desejou que ele tivesse um câncer, entendeu? Qual é o efeito disso? Assim, para mim, é muito mais discutir isso, assim, qual é o efeito de lidar com assuntos ligados com a fé, seja como promotor, seja como advogado, seja como jornalista, seja como apresentador de TV, ou mais do que propriamente ele ter ou não ter poderes. Assim, eu não coloco nem em dúvida se foi alguma coisa ligada a essa minha investigação ou não, porque essas coisas teriam acontecido de qualquer maneira. Chico, a conversa tá ótima, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta o papo. Você continue com a gente, porque no próximo bloco eu vou apresentar outras obras do jornalista e escritor Chico Felitti, entre elas a biografia da atriz, modelo e apresentadora Elke Maravilha. Até já! O programa Iluminuras está de volta e hoje o meu convidado é o jornalista e escritor Chico Felitti. Chico, vamos voltar à nossa entrevista. No primeiro bloco, nós falamos muito sobre o livro A Casa, de João de Deus, e você adiantou que foi uma obra que mais te desafiou. E o que mais te emocionou foi Ricardo e Vânia? Será? Sem dúvida nenhuma, acho que Ricardo e Vânia, o maquiador, a garota de programa, o silicone, uma história de amor. Essa reportagem viralizou, foi impressionante, você teve que responder 5.000 mensagens em poucas horas, milhões de acessos de um dia para o outro, e uma figura muito humana, um artista de rua que ganhou identidade, que passou a ser reconhecido pelo nome. Eu me refiro ao Ricardo, pejorativamente conhecido como Fofão da Augusta. Que te motivou a revelar a identidade desse personagem tão rico? Como foi esse encontro? Como nasce o seu interesse por essa história? É muito maluco, sem dúvida, é o trabalho que mora mais perto do meu coração, porque passa muito pela minha vida. Assim. Quando eu chego em São Paulo com 17 anos, eu não sou de São Paulo, eu vou fazer faculdade, vim para fazer faculdade ali na cidade em que muitos jovens vêm, e saio para tomar uma cerveja com os novos colegas de faculdade na Rua Augusta, que é ali um centro de diversão noturna e tal. E daí me passa essa pessoa que tinha uma aparência super peculiar, né? Porque ele tinha o rosto preenchido por silicone, um silicone que com o tempo foi caindo. Então era como se o rosto dele tivesse escorrendo. E daí eu perguntei para as pessoas quem é. E ninguém sabia nada sobre ele. As pessoas só sabiam que o apelido dele era Fofão da Augusta, porque ele ficava ali pela Rua Augusta distribuindo filipeta de teatro, panfleto de teatro, maquiado às vezes fantasiado. E cada um tinha uma história diferente dele, assim, e era uma lenda urbana, porque cada um contava uma história completamente diferente. Diziam, ele é perigoso, ele foi uma travesti que voltou da Europa rica e caiu em desgraça, ele tem uma doença, a mesma doença do homem-elefante. Só que ninguém sabia a realidade, ninguém sabia quem era aquela pessoa e mais, ninguém sabia o nome dele. As pessoas se contentavam com o apelido Fofão da Augusta, que era uma coisa pejorativa, e sabiam que ele não gostava de ser chamado assim. Isso tinha 17 anos. E daí foram 13 anos tentando entrevistá-lo, porque eu trafegava nos mesmos lugares que ele, eu também sou pedestre, eu não dirijo, ele também era pedestre, a gente se cruzava muito no centro de São Paulo, e toda vez que a gente se cruzava eu pedia uma entrevista e ele era muito educado, mas recusado, era fugidio. Então, isso me instigava mais porque ia contra essa lenda de é uma pessoa violenta, tem, enfim, esse preconceito que a gente tem com figuras que ficam à frente da sociedade. E daí, na Páscoa, 3 anos atrás, uma pessoa que eu não conhecia me escreveu numa rede social falando ele está internado no Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina aqui, Hospital das Clínicas da USP, e está quebrando tudo. E daí, eu não sei como, num acesso, eu levanto do almoço de Páscoa e digo, eu vou no Hospital das Clínicas visitá-lo
e minha mãe fala, eu vou junto. Daí, nisso, começa uma investigação que durou 6 meses para descobrir a identidade dessa pessoa que São Paulo inteira conhecia, mas ninguém realmente sabia quem era. Assim, se você dissesse a imagem, as pessoas conheciam, mas ninguém conhecia o ser humano que estava por trás daquela imagem. E saiu uma reportagem bem grande, um perfil bem grande dele no BuzzFeed News, e fez algum sucesso. Depois, essa história se complementou quando personagens que eu não tinha conseguido encontrar, como a Vânia, né, que tinha sido o amor da vida do Ricardo, e um tinha injetado silicone no rosto do outro, veio à tona. E a Vânia tinha uma vida inacreditável, tão inacreditável quanto, porque ela fugiu do Brasil, transicionou na Europa, né, uma mulher trans, profissional do sexo, revolucionou o mercado do sexo em Paris, porque ela mudava de identidade, de tanto em tanto tempo, ela mudava de nome, mudava de peruca, mudava de cabelo para manter o mercado quente, o mercado aquecido e interessado nela. Ganhou muito dinheiro, rodou o mundo, sustentou homens, comprou casas. Então, enquanto a história dele era de ocaso, né, era uma história muito melancólica de como alguém com uma questão mental vai sendo jogado para a margem até virar um artista de rua que ninguém sabe o nome, a dela era de sucesso. O Ricardo era um personagem muito complexo, né, Chico? Tinha aquela coisa de ser poliglota, de ter sido rico, ter ficado pobre, tinha herança para receber, era um homem muito misterioso, arredio. Como é que você conseguiu ganhar a confiança do Ricardo e contar essa história? Como você conseguiu sensibilizar esse homem? Foi muito maluco, porque não fui eu que conquistei a confiança dele, foi minha mãe, que tem essa virada de eventos que não era para minha mãe estar no meu livro, sabe? Um repórter levar a mãe na apuração é um grande sinal de que você deu errado na vida, mas minha mãe, nesse dia de Páscoa, decidi comigo no Hospital das Clínicas, visitá-lo, domingo de Páscoa, porque ela é muito aventureira, ela é uma excelente repórter, enfim, ela escreve também, mas ela tem um faro jornalístico muito melhor que o meu, e ele vê a Isabel, que é minha mãe, e ele se encanta com ela. E ele começa a chamar ela pelo nome de uma tia dele. Então, é alguma coisa, se abre alguma coisa nele que eu nunca tinha conseguido abrir em 13 anos de tentativa de entrevista. O mais custoso dessa investigação foi, claro, a morte dele. Posso dar um spoiler, ele morre, ali sai o perfil faz um sucesso, parece que as coisas vão dar certo para ele, as pessoas começam a chamar ele pelo nome em São Paulo, ele vira uma celebridade, 2 meses depois ele morre. Mas mais do que isso, para mim, o que eu mais aprendi foi respeitar a liberdade alheia. O que eu queria como bem para ele, ou o que parecia ser a melhor alternativa para ele, não necessariamente era a melhor alternativa, que é onde entra a questão da herança, que você citou aí. Ele tinha mais de 100 mil reais no banco, de uma herança de um tio, que se ele quisesse, era só ele passar no fórum de Araraquara, apresentar o RG dele, e ele teria esse dinheiro. Mas mesmo assim, ele optava por não pegar aquele dinheiro e viver na rua. Muitas vezes comer de lixo, porque era a liberdade dele, era uma escolha dele de viver daquele jeito. Assim. Então, o bem que eu desejava para ele, que era estar com a esquizofrenia bem tratada e estar numa casa e estar bem assistido, não era o que ele optava. Você sai com a sensação assim de missão cumprida? A sensação que mais me imprime é a sensação de eu andando com ele pelo centro no dia que a reportagem saiu. Eu fiquei muito preocupado. Daí, no dia que a reportagem saiu, a primeira, antes do livro, eu fui estar com ele, eu fui ficar com ele na pensão na Cracolândia, onde ele estava hospedado, e a gente saiu para andar. Ele andava, né? Ele era um andarilho, a vida dele era andar. E as pessoas começavam a chamar ele pelo nome e queriam dar abraço, e ele estava numa naturalidade, era o papel que ele sempre quis desempenhar, ele nasceu para desempenhar aquele papel. Então, ele não se comoveu uma vírgula, assim, isso me comove muito, que ele estava sendo o que ele nasceu para ser, assim. Então, acho que essa, para mim, foi a maior vitória, era quando as pessoas vinham abraçá-lo e ele agia como se ele merecesse, como se ele já esperasse aquilo, porque a vida inteira ele esperou aquilo. Vamos acabar com uma vibe positiva agora? El, que maravilha! O encontro com a El, que eu sei que foi durante a universidade, você estava ali fechando um TCC, ligou para ela e ela te atendeu numa boa? Como é que foi essa história? Conta pra gente. É inacreditável, né? Quando a gente tem ali 20, 21 anos, a gente não sabe, não tem muita noção das coisas. Só tem a cara e a coragem. Daí eu consegui o telefone dela com um amigo que trabalhava numa agência de publicidade. Um dia tinha feito um comercial com ela, um telefone fixo, imagina, no Leme. Passei a mão no telefone, liguei e ela atende: oi, criança. E ela não fazia a menor ideia de quem eu fosse.
E mesmo sem fazer a menor ideia de quem eu fosse, eu ser ninguém, eu não podia fazer nada por ela na época, era um trabalho que talvez fosse sair numa faculdade e ninguém fosse ler, ela me atendeu e começou a me encontrar quando ela vinha para São Paulo. Então eu fiz várias entrevistas com a Elke que não foram usadas para nada na época. Nós estamos falando de 2006, 2007. E no fim, esse trabalho de conclusão de curso acabou não saindo, por outros motivos, e eu tinha lá horas e horas de entrevista com a Elke Maravilha que eu não tinha usado para muita coisa. Daí ela morre, eu escrevo um obituário para a Folha de São Paulo, contando justamente como era impossível fazer uma biografia da Elke Maravilha, porque ela era mais esperta que qualquer pessoa que tivesse tentado. E uns anos depois, a Storytel, que é um aplicativo de audiolivros suecos, estava vindo para o Brasil, e uma pessoa, minha editora lá, Mariana Rollier, que é um gênio, me ligou e falou: você não quer fazer a biografia da Elke, usar essas entrevistas que você já tem aí numas fitas empoeiradas e viajar o Brasil para todos os lugares que ela viveu e reencontrar todas as pessoas que fizeram a parte dela para fazer um perfil biográfico da Elke? Eu topei feliz e foi um dos trabalhos mais alegres que eu já fiz na vida. A sua biografia, ela derruba mitos, revela verdades. O que você pode compartilhar com o leitor? O que mais te chamou a atenção? A Elke Grunwald, que é a mulher por trás da Elke Maravilha, criou um personagem e nos enganou a todos. Assim, enganou inclusive os ex-maridos dela, que ela teve 8, que ela chamava de ex-maridos. De papel passado foi um só. Mas, por exemplo, ela sempre disse a vida inteira que ela nasceu na Rússia, em São Petersburgo, durante a Segunda Guerra. Não foi bem o que aconteceu. Eu achei uma certidão de nascimento dela no sul, na Alemanha. Então, ela nasceu na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Ela era alemã, filha de um russo, de fato, que foi morar na Estônia, enfim, se refugiou na Estônia, porque o pai dela era de família nobre. Com a Revolução, ele foi para a Estônia, e na Estônia foi para a Alemanha. Ele estava lutando na Guerra das Neves, do lado da Finlândia. Então, ela editou essa história para fazer, aparentemente para fazer ficar mais interessante, e ela editou muito das histórias que a gente sabe dela. Assim. Quando ela fala que ela entrou no Chacrinha, no programa do Chacrinha pela primeira vez, porque alguém da TV Globo ligou para ela e falou: você quer participar de um programa? E ela dizia que nunca tinha visto o Chacrinha, porque ela não tinha TV. Então ela disse que ela chegou lá um alienígena, saída de um disco voador, e sem fazer ideia que aquele era o programa mais famoso, mais popular do Brasil ali na década de 70. Também não foi o que aconteceu. Eu conversei com o Boni, eu conversei com muitas pessoas que estavam na época. A Elke pediu para ir para a televisão. Ela marcou uma reunião na TV Globo, já era uma modelo muito famosa, uma das mais famosas do Brasil, só que ela editava os fatos da vida dela de maneira a contar bons causos. Ela era uma excelente contadora de causos, e a impressão que fica é que ela era tão inteligente, tão astuta, mineira astuta, por mais que ela tenha nascido na Europa, ela é mineira, que ela sabia como a história ia ficar melhor. Então a impressão que me deu é que ela enganou todo mundo até o fim. Assim, os próprios maridos dela que estavam vivos, eu os procurei depois de descobrir que ela não era russa, e eles não sabiam que ela não era russa, só os irmãos sabiam. O Chico foi uma mulher muito lutadora, guerreira, e uma mulher feliz também? Ela era uma pessoa, uma pisciana que gostava de dar risada. Ela rezava no altar da felicidade, ela gostava de ser feliz, ela gostava de alegria, e ela direcionou a vida inteira dela para alegria, para quem estivesse perto dela e para ela própria. Assim. Então, nesse sentido, foi uma opção, e uma opção que teve um preço. Assim, às vezes era difícil. Assim. Ela gastava muito dinheiro, ela ajudava todo mundo que estava ao redor dela com dinheiro. Então, no fim da carreira, ela não tinha uma reserva, ela morreu na míngua, ela morreu miserável. Ela honrou essa vontade dela de viver feliz. Assim, ela viveu feliz, e sempre que eu pôde, ela optou pela felicidade. Parabéns pelo seu trabalho, foi ótimo conversar com você, um prazer enorme, viu? Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço demais, o prazer foi todo meu. E hoje ficamos por aqui. Para rever este ou outros programas, é só procurar pelo Iluminuras no youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.